This call is now being recorded. Pronto, gente, vamos para a segunda parte de nossa aula, tá certo? Sobre equações do segundo grau, trabalhamos na parte 1, o método de completar quadrados, que é uma continuação do assunto de sábado, e agora eu quero fazer só algumas pequenas verificações com vocês, tá? Uma coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é sobre a mudança de sinal da função. Então, assim, podemos alterar o sinal de uma função e ainda assim encontrar as mesmas raízes. Então, é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu trouxe esse exemplo dessa equação aqui. Eu tenho menos 6x ao quadrado mais 16 menos 8. E tenho aqui embaixo 6x ao quadrado menos 16x mais 8. Tá dando para vocês verem? Eu vou aumentar o zoom aqui. Aí, Tá dando para ver, Natan? são duas formas, né? São dois gráficos de equações diferentes. Então, a equação cinza é essa aqui, né? Menos 6x ao quadrado mais 16x menos 8. E a laranja é 6x ao quadrado menos 16x mais 8, tá? E a única diferença delas é que você vê, ó, essa aqui é negativo, positivo, negativo. E essa aqui é positivo, negativo, positivo. Então, eu inverti o sinal deles. Bom dia, Ícaro. Bem-vindo. Bem-vindo. Você chegou agora, você pegou a parte 2 da aula, tá certo? E a parte 1 tá gravado, eu vou colocar no Classroom mais tarde. Quando eu falo mais tarde, talvez é depois de meio-dia, porque 10 horas eu já tenho aula com as turmas do primeiro ano, ok? O dia hoje não para. Eu dei sorte que eu estou de férias da outra escola, porque senão eu estava atacando pedra. Mas vamos lá. Como eu falo assim, gente, mudança de sinal, ó. Eu peguei aqui, ó, menos 6x ao quadrado mais 16x menos 8 igual a 0, né? Tranquilo. Aí você pega a gravação. Eu multipliquei por menos 1. Entendeu? Se eu multiplicar por menos 1, eu mudo o sinal de todo mundo aqui. Aí vai ficar 6x ao quadrado menos 16x mais 8, que é igual a 0. Pronto, tranquilo. Então, mudei o sinal. Agora, o que eu acho interessante é que você pode fazer isso, caso você ache que é mais fácil, e não vai alterar a raiz da equação. Repare uma coisa. Não vai alterar a raiz, porque, ó, as duas funções, elas se encontram no mesmo ponto, ó. Então, a gente tem aqui, ó, uma das raízes vai ser 2 e outra das raízes vai ser entre 0,5 e 1. Né? Não dá para saber certinho esse valor, mas vão bater as raízes no mesmo lugar, mas só as raízes, os outros valores deles serão diferentes, tá bom? Ícaro tá achando que a gente tá de férias. Tamo não, Ícaro. Queria ter aquele recesso junino, mas não foi dessa vez, não foi nossa sorte. E aí eu quero provar para vocês que elas duas têm as mesmas raízes, tá? Deixa eu pegar um pouquinho, deixa eu conseguir um pouquinho de espaço aqui. Pronto. Então, vamos fazer essa prova, né? Então, vamos fazer essa prova que as duas têm a mesma raiz. Então, bora lá. Eu vou começar com a equação negativa. Equação menos 6x ao quadrado, e eu vou fazer por delta, porque 6 menos 6 não é um quadrado perfeito. Primeiro, porque é negativo. Segundo, porque 6 não é um quadrado perfeito. E aí eu quero lembrar para vocês uma coisa. Tem como a gente simplificar essa equação para reduzir o cálculo. Repare que 6x, 16x e menos 8, todos eles são positivos e divisíveis por 2. Então, eu vou dividir toda a equação aqui por 2. Quando eu faço isso, eu reduzo o tamanho do meu cálculo, gente. Então, eu gosto muito disso, eu acho muito útil a gente fazer isso sempre que possível. Delta vai ser maior que 0. Isso, muito bem. Isso, Edivaldo, deixa eu pegar o teu gancho aqui, que foi maravilhoso. Gente, ao olhar para essas duas parábolas, né? O nome do gráfico de equação de segundo grau é parábola, tá? Ao olhar para essas duas parábolas, nós temos a certeza
que delta é maior do que zero. Por quê? Porque tem duas raízes. Na aula passada, a gente descobriu isso, né? Que quando o delta ele é maior do que zero, ou seja, quando o delta for positivo, tem duas raízes. Quando o delta for zero, tem uma raiz. E quando o delta for negativo, não tem raiz. E aí, na outra aula, tem os exemplos disso. Assista às aulas de sábado, está tudo lá na playlist. Ok? Então, vou colocar, eu vou criar a playlist lá da terceira unidade, mas as aulas já estão no canal do YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, dividindo tudo por 2, a gente fica com menos 3x ao quadrado. Ótima observação, viu, Givaldo? 8x menos 4. Então, aqui já está na forma irredutível, e aí a gente vai fazer a... Aí, como é que fala? Deixa eu colocar isso aqui de vermelho só para não ficar igualzinha. Pronto. Isso aqui tá através, né? Através, beleza. Eita. Isso aqui não vai dar certo. Deixa aqui. Pronto. E aí nós vamos fazer o delta agora, né? Então, delta... Tem como fazer por algum outro método, Nathan? Tem por fatoração, tá? Por fatoração, deixa eu ver. Mas fatoração é mais longa, eu não posso mostrar a fatoração agora não. Sim, Ícaro, porque a equação de segundo grau, ela começou na segunda, mas aí ela vai continuar nessa terceira unidade, pelo menos até a quarta semana, certo? Dá para render ela a unidade todinha. Eu sei que muitos até gostariam, mas eu não posso não, porque eu tenho que passar pelo menos exponencial, para depois a gente entrar no assunto da segunda unidade. Então, 4 vezes menos 3 vezes menos 4. Então, repare que aqui a gente tem 3 negativos, né? O menos 4, que é próprio da equação, o menos 3, que é o coeficiente A, e o menos 4, que é o coeficiente C. Eu sei que vocês gostam, espero bons resultados aí da equação da prova de vocês. Inclusive, quem não fez a prova, agora é o período de segunda chamada, tem que justificar para o professor para ter direito a fazer. Então, vamos lá, gente. Ó, menos 4 vezes menos 3 dá 12 positivo. E 12 vezes menos 4 é menos 48. Então, menos 48. Nesse caso, então, delta será igual a 16, certo? E a partir daqui a gente já pode encontrar o valor de x. X será igual a menos b, no caso, menos 16, mais ou menos a raiz de 16, certo? Sobre 2a, que a é menos 6, né? Então, sobre 2 vezes menos 6. Menos 6 não, Natan. Opa, desculpa, voltando aqui, ó, me confundi. Esqueci que a equação que a gente está usando é a reduzida, né? É a equação simplificada. Então, não é menos 16, é menos 8. Menos 8, mais ou menos 16, sobre menos 3, tá? Mas aqui eu fiz certinho. Então, só resolvendo isso aqui, x é igual a menos 8 mais ou menos 4 sobre menos 6. Aí a gente faz aquela bifurcaçãozinha para melhorar o nosso cálculo, nosso tempo, nossa vida. Tá? Então, como é fração, mudar as cores. Verde. Pronto. Então, vamos lá. x1, gente, x1 será igual a menos 8 mais 4 dividido por menos 6. Em contraparte, x2 será igual a menos 8 menos 4 menos 6.
Então, vamos resolver isso aqui, ó. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Então, x1 é igual a menos 4 dividido por menos 6. Então, eu tenho menos negativo em cima, negativo embaixo. O nosso resultado ele vai ser positivo. X1 será igual a, simplificando 4 e 6, porque os dois são pares, vai ficar 2/3, certo? Que é a mesma coisa que 0,666. Por isso que está tão perto aqui, ó, no gráfico, do 0,5. Agora o próximo. Então, x2 vai ser igual. Menos 8 menos 4 dá menos 12. E menos 12 dividido por menos 6, 12 dividido por 6 dá 2. Certo? E menos com menos fica positivo, né? Dentro da divisão, sinais iguais, dois sinais iguais, né? Sinais pares iguais, vai ficar positivo. Então, 2, que é exatamente a raiz que a gente tem ali na nossa fórmula. Agora, vamos fazer esse aqui, ó. Eu vou simplificar da mesma forma. Esse positivo, que aí a gente já sabe que simplificando por 2, vai ser 3x ao quadrado menos 8x mais 4. Vamos fazer o delta disso aqui. Bom, delta. Eita. Aqui. Então, esse é o exemplo. Prova 1. Prova 2. Aí, esse aqui já é o coeficiente A positivo, né? Prova 2. Lembrando que isso aqui, gente, não é um trinômio do quadrado perfeito, viu? A gente não tem nem a primeira ponta, nem a segunda ponta como quadrados perfeitos, e o meio não é o dobro do primeiro vezes o segundo, sendo quadrados perfeitos. Não são. Então, não é um trinômio do quadrado perfeito. Delta é igual a b ao quadrado. B, gente, ele é menos 8, tá bom? Então, e menos 8 ao quadrado, deixa assim, né? E a gente resolve. Menos 4 vezes A, que é 3, vezes 4. Eu estou usando esses números aqui, viu, gente? Da forma simplificada, tá bom? Para vocês não confundirem. Então, vamos lá para delta. Menos 8 ao quadrado, gente, vai dar 64 positivo. Qualquer número negativo elevado a um expoente par, né? 2, 4, 6, 8, 10, fica positivo. Menos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 4 dá 48, menos 48. Nesse sentido, delta vai ser igual a 16. Repare que foi a mesma coisa. Delta também foi igual a 16 aqui. Como os sinais são inversos, gente, aqui, ó, aqui o B ele era positivo e o A é negativo. E vai ser mais ou menos 16. Aqui vai ser a mesma coisa. O B vai ser negativo, o A vai ser positivo, mais ou menos 16, vai ficar a mesma raiz. Entenderam? Então, nesse caso aqui, então, podemos parar a conta, pois teremos a mesma raiz. Então, a gente não vai ter a mesma raiz porque o delta foi igual, não, viu? Nós vamos ter a mesma raiz porque, ao simplificar, ao observar esse cálculo aqui de cima, a gente sabe, se eu trocar o sinal do 3 de negativo para positivo e o do 8 de negativo para positivo, porque esse menos aqui é da função, vai dar o mesmo resultado. Vou deixar assim. Então, é só para a gente explicar que a gente pode mudar o sinal da equação, tá bom? Sem problemas, sem medo de errar, e vai dar certo. Tá bom, gente?
Ficou dúvida nesse aqui, dessa mudança de sinal? A gente entender que a gente pode inverter os sinais. Diga, Rosana. E quando que vai ser necessário mudar o sinal? Ou a gente pode mudar só por opção? Aí é só por opção, é só para vocês entenderem que vocês podem mudar o sinal e a raiz é a mesma, a raiz permanece a mesma, tá certo? É só para a gente ter essa certeza, que a gente pode mudar o sinal e a raiz permanece a mesma. Ah, sim, obrigada. Tranquilo? Então, continuando, aí só a prova, né? E para finalizar, gente, a concavidade da parábola. Quando eu sei se a equação é uma equação positiva, ou seja, ela começa em cima, desce, mas depois vai subir infinitamente, ou negativa. Nesse caso aqui, a equação laranja, ela é positiva e a equação cinza é negativa. Como eu sei? Aí a gente vai olhar como eu sei a concavidade da parábola. Concavidade. Pronto. Então, a concavidade da parábola é para cima. Vou até colocar aqui, sorrisão, para vocês lembrarem, tá? Sorrindo, concavidade, né? Concavidade, que é essa parte aqui, para cima, montada para cima. Então, a concavidade é para cima, sorrisão, quando A é maior do que zero. E concavidade da parábola, ai, meu Deus. Parábola é para baixo, tristeza, quando A é menor que zero. Quem é A, gente? É o coeficiente A, tá certo? Então, a concavidade da parábola está relacionada ao coeficiente A. Por exemplo, aqui, ó, coeficiente A da função laranja é 6x, 6 está positivo. Por isso, a concavidade da parábola está apontada para cima. Já o coeficiente da função cinza é menos 6, é negativo, concavidade para baixo. Natan, e se for zero? Se for zero, gente, não é uma equação do segundo grau, porque 0 vezes x ao quadrado é zero, vai ficar só essa parte aqui, vai virar uma equação do primeiro grau, tá bom? Então, não tem como A ser zero dentro de uma equação de segundo grau. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Muita coisa hoje, né? Oi, gente, eu vou fazer assim, eu vou trabalhar o ponto de máximo e de mínimo na próxima semana. Eu acho que foi muito conteúdo de uma vez. Pode ser? Pode ser. Pode ser assim, pronto. Pode ser. Eu vou encerrar então agora, porque eu acho que foi muito conteúdo de uma vez só. Esse método, eu quero que vocês treinem ele, tá? Que aí na próxima aula eu passo ponto de máximo, ponto de mínimo, eu trabalho mais a questão gráfica, aí eu deixo a fatoração lá para o final. Que agora a gente tem que trabalhar a questão gráfica, fatoração, depois é só problemas. Aí a gente trabalha só problemas de equação de segundo grau, aplicações da física, etc. Né? Então, deixo para depois, mesmo que seja um cálculo bem básico, mas a gente explica isso na próxima aula, tá bom? Então, fiquem com Deus, façam as atividades, tem as recomendações para vocês estudarem, tá bom? Qualquer coisa, me procure, estamos aí. Abraço, viu, gente? Vou parar a gravação aqui.